Boa noite, amigos. Conforme o prometido, aqui estou para o programa desta segunda-feira, Espiritismo, Espiritualismo sem mistérios. E muita gente pode estranhar o porquê dessas duas conotações, né? Espiritismo e espiritualismo. Porque, fundamentalmente, desde os 18 anos de idade, eu me baseio na filosofia kardecista, embora tenha estudado bastante profundamente a teologia católica quando fui estudante de colégio de padre e tal. Mas, na medida que avançava no tempo, eu me tornei muito mais ecumênico do que só espírita. Ou seja, eu entendo o espiritualismo como as primeiras manifestações que aconteceram do ser humano com relação à divindade ou com relação à descoberta do que nós estamos fazendo aqui, né? As célebres perguntas: onde estou, como estou, por que estou? E foi fazendo tais perguntas quando o ser humano saiu das cavernas e conseguiu fazer esse tipo de questão, é que de repente começou a buscar caminhos. E aí teria o nascedouro da espiritualidade. O espiritismo veio bem depois. Veio o cristianismo primeiro, mas veio também o budismo por um lado, veio o hinduísmo por outro, o islamismo de uma outra forma, hoje muito mal interpretado, porque, na verdade, por mais que você não concorde com esta ou com aquela religião, penso que a expressão maior é aquela de tolerância. Nós temos que nos tolerarmos mutuamente. É fundamental que isso aconteça para que o ser humano possa ter paz. Intolerância essa que não houve na época da Idade Média, na época das Cruzadas, onde vejo, se você mergulha no espaço para ver, ou mergulha no passado para ver, fica melhor dizendo assim, você vai ver a intolerância ao máximo, quando de repente cristãos matavam muçulmanos e vice-versa. E esse ódio deu origem a tudo que nós estamos vendo no dia de hoje, além das disputas econômicas. É curioso perceber que o fundamento da humanidade, a nível de felicidade, a meu ver, é baseado na necessidade de você conviver com o outro, independentemente das diferenças que eventualmente ele tenha de você. E vice-versa, não é? Quais os pontos comuns? A saída está pelos pontos convergentes e não pelos pontos divergentes, a meu ver. E é por isso que, depois de fazer vários cursos na área espírita, por assim dizer, de me tornar palestrante e até médium, né, numa determinada época da minha vida, foi uma experiência muito, muito boa, e tem sido uma experiência boa, porque você abre os canais e você, tais como antena, você descobre sugestões que eventualmente nem sempre são próprias da sua própria sabedoria ou do seu próprio conhecimento. É por isso que eu me tornei espírita ecumênico, não é? Alguns puristas poderão dizer: não, mas tem que ser só kardecista. É porque é o que ele pensa naquele momento. Outros vão dizer: não, tem que ser só católico. Outros vão ser só evangélico, desta ou daquela denominação. Outros, eventualmente, só umbandista ou só candomblessista, não é? E, na verdade, tais religiões, a meu ver, são como dedos da própria mão. Todas estão na mesma mão. Todas estão em busca de algo. Todas estão na tentativa da pacificação do ser humano, a meu ver. E é isso que é o mais difícil, não é? Quando você observa, não é, as guerras, a incompreensão, a dificuldade, a intolerância para com os judeus, por exemplo, e aí você vê realmente que há, infelizmente, algo na humanidade que vai da boca para fora, mas não, evidentemente, do coração. E quando não acontece isso a nível de coração, não adianta você ficar discursando. Não adianta você dizer que eu gosto muito de você, quando você não
dá manifestações disso. É por isso que eu digo para você o seguinte: o mais importante é o sentir, porque o sentir, ele te permite fazer. E daí que, por um dever de ofício, ou seja, porque tenho que aproveitar a oportunidade que Deus me dá, resolvi fazer alguns programas de espiritualidade. Não são uma série. Poderão vir a ser a cada segunda-feira, talvez, mas apenas para passar um pouquinho de raciocínio, um pouco de conhecimento. Com toda a humildade do mundo, não me sinto melhor, mas também não me sinto pior do que a maioria das pessoas. Apenas sou um estudioso da espiritualidade. E tenho profundo carinho, profundo respeito por todo aquele que se diz religioso e é um religioso sério, independentemente daquilo que ele acredita e daquilo que ele não acredita. É curioso perceber, porque há muitos anos atrás, na rádio que eu trabalhei, havia o Júlio Lozada, um amigo querido que eu cheguei a conhecer e que fazia uma Ave Maria como ninguém. Mas a Ave Maria era, como continua sendo hoje, a oração propriamente dita, uma oração católica. E por isso mesmo era muito benquista pela grande maioria. Passado muito tempo, quando eu fui para a Rádio Bandeirantes, na época que Haroldo de Andrade para lá foi também, e outros tantos queridos comunicadores, conversando com o falecido diretor de rádio, Périx Leal, o Périx falou: Fernando, você vai enfrentar um horário que o Júlio Lozada está do outro lado com a Ave Maria. O que nós vamos fazer às 6 horas da noite? Eu falei: vamos contrapor. Vamos fazer uma oração muito bonita, uma oração espírita chamada Prece de Cáritas, mas antes dela, a gente vai dar opiniões a respeito da vida das pessoas que quiserem, que acharem que a gente tenha competência para tal. E desde então, aquilo se tornou um sucesso, se tornou algo importante, que aconteceu às 6 horas da noite, já na época, na Rádio Bandeirantes, no ano de 1984, portanto tem muito tempo. E de lá para cá, quem me acompanha no rádio, e agora me acompanha via internet, no Facebook, e também nós estamos fazendo alguns projetos, pode ser que brevemente também estejamos na televisão. Na verdade, quem me acompanha por esse tempo sabe que eu sempre coloquei ali a prece de Cáritas, que é uma prece linda, acrescida do Pai Nosso, que para mim e para os cristãos de um modo geral é a prece mais completa que alguém já teve a oportunidade de criar, e foi criada por Jesus, o Pai Nosso. Muito bem, mas sempre do ponto de vista ecumênico, sempre do ponto de vista de que nós teremos que ter um pouco mais de tolerância para com os outros, não é? Não é porque existem pessoas radicais, seja de onde for, sejam entre os evangélicos, sejam entre os católicos, seja entre os judeus, que todo judeu, ou todo evangélico, ou todo católico, ou todo espírita necessariamente é mau. A gente, como disse Jesus, nós temos que separar o joio do trigo. Se conseguirmos isso, vamos ter uma vida muito mais feliz. Então, voltando ao assunto da Ave Maria com o nosso querido Júlio Lozada, quando eu comecei a falar livremente a respeito das coisas que eu acredito, inclusive eu tenho a crença e a certeza da reencarnação, por várias experiências já passadas, já ouvidas, já percebidas, já sentidas, mas não obrigo ninguém a crer na minha crença. Quando nós começamos a fazer isso nessas rádios de grande audiência, algumas pessoas radicais escreviam cartas nervosas até para a direção, simplesmente porque expressavam naquelas cartas a insegurança delas com a sua própria crença. Olha, não fala disso não, que pode ser que eu acabe acreditando e eu vou sair da minha crença. Porque a crença da maioria que crê que apenas esta vida existe, mais nada, ou por outra haveria, de repente,
aquele momento do arrebatamento, não percebendo que o arrebatamento acontece todo dia quando uma pessoa tem morte física. Né? Não há que se ter a necessidade de uma coisa geral, mas aí é questão de conceito. Então essas pessoas imaginam assim, puxa, essa vida é difícil, essa vida tem crime, essa vida tem assalto, essa vida tem dificuldade, essa vida, ai meu Deus, eu estou lutando para poder ganhar um dinheirinho aqui e acolá, essa vida é muito injusta, mas eu estou salvo. Quando acabar essa vida, tá bom, vou dormir até o dia do arrebatamento, aí depois Deus me salva. Seria bom, né? Se a gente pudesse saber tudo da vida quando nascesse. Você já pensou? Você é neném, você nasce e um dia você vira um adulto de 30 anos e não envelhece mais. E prontamente não precisa ir à faculdade, não precisa viver segunda, terça, quarta, quinta e sexta, não precisa viver 12 meses ao ano. Você simplesmente, seria ótimo. Né? Por que a gente negocia com Deus? Deus, olha, faz assim, plim, e eu estou no céu. Imagina o coitado do Fernando Sérgio, com suas imperfeições, com as suas dificuldades, com as suas dúvidas. De repente, por um passe de mágica, eu estaria na bem-aventurança. Ai, seria muito bom. Seria tão bom que a imperatriz, que imperatriz, Fernando? Aquela aliás, não era imperatriz, ela imperava sim sobre o rei, mas na verdade era mulher do rei Constantino. À época do Concílio de Trento, rei Constantino deu força ao cristianismo, porque o cristianismo era perseguido, os cristãos morriam comidos pelos leões ou na espada de gladiadores, e a imperatriz ficou sabendo que uma das crenças do cristianismo de então era a reencarnação. E ela disse, não, que absurdo, como é que pode haver uma coisa dessa? Eu sou uma rainha, eu sou sua esposa. Como é que alguém pode imaginar que numa outra encarnação eu vou voltar uma empregada? E diz a lenda, a história, não é tão lenda assim, que o rei Constantino então resolveu, tudo bem, mas vamos tornar alguns textos apócrifos. E aí tiraram aquele texto que falava da reencarnação. Independentemente de passar esta verdade, ou de você crer ou não, a gente não precisa se estapear por isso. Não há dificuldade por isso. O importante é perceber que nós todos, para chegarmos à idade que nós temos, imagine eu, Fernando Sérgio, estou velhinho, né? Estou velhinho. Imagine a quantidade de dias que eu vivi. Outro dia eu vi uma foto, deu garoto, vou mostrar para vocês essa foto. Acho que vai dar para ver, vai estar ao contrário, porque eu estou usando a câmera reversa. Olha a diferença. Essa foto minha era quando eu era garoto, com 14 anos de idade. 14 anos de idade. Provavelmente, se eu passasse para mim na rua, eu não me reconhecia agora. Se eu pudesse passar com essa idade, né, em frente desse garoto aqui, talvez eu não me conhecesse. Entende? Você, para chegar à idade provecta que eu estou nela, você precisa de 365 dias ao ano. E cada dia tem a sua noite do meio. E cada noite você dorme como se você morresse para o mundo. E você acorda, graças a Deus, bem. E é uma nova oportunidade que Deus te dá para você seguir em frente. E aí a vida vai te moldando. Nosso rosto, os nossos cabelos, quando jovens muitos, quando o problema é hereditário poucos, os cabelos que eram negros vão ficando brancos.
vamos perdendo colágeno, mas vamos ganhando, se soubermos, em conhecimento. E talvez com a ajuda dos bons espíritos, vamos ganhando sabedoria. Fernando Sérgio, que história é essa de bons espíritos? Os bons espíritos, para mim, são aqueles que, para os evangélicos e para os católicos, somados juntos, são chamados no singular Espírito Santo. Ué, mas é. E a Santíssima Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, o Criador, indevassável, imperceptível, porque afinal de contas, quando Kardec perguntou aos espíritos o que é Deus, a resposta foi inteligência suprema, criadora de todas as coisas. Tentar definir Deus é como se você pedisse para uma formiguinha, daquela bem pequenininha, que aparecesse pertinho do seu dedão do pé, que ela dissesse como é o seu rosto. O que a gente sabe é que existe ordem no universo. Ao contrário do que a ciência materialista imagina, mas hoje já está descobrindo. O que a gente sabe é que o amor constrói e que o ódio destrói. E o que a gente sabe foi pela palavra de Jesus. Deus é amor. Mas e lá atrás, quando diz que destruía esse ou aquele, mandava matar o filho, depois desistia de mandar, que Deus é esse? Derrogam-se as disposições em contrário. Porque a partir de Jesus tudo muda. Ele diz, Deus é amor. Quem ama, não mata. Quem ama, não destrói. Quem ama, não odeia. Mas então que história é essa? Eu não estou salvo? Quem é que vai ser salvo? E salvo de quê? Uma boa pergunta. Seremos salvos da nossa ignorância, na medida dos dias que passarmos, na medida dos anos que vivermos, na medida das vidas que vivermos, ou, se você preferir, na medida das vivências que formos viver. Quais vivências? Ora no plano espiritual, ora no plano físico. Aqui ou em qualquer lugar. Mas você está falando de outros planetas? Claro que eu estou falando. Ou você acha que milhares de planetas que hoje a ciência já descobriu, e na minha época de ginásio, por exemplo, eram apenas 7. Hoje a ciência calcula que possa haver pelo menos 1,5 milhão de planetas, dos quais provavelmente 10% sejam parecidos com a Terra. Sim, então se tiver gente lá, é parecido com a gente. Pode ser que sim, pode ser que não. Qual é a necessidade de ser absolutamente parecido com a gente? Hein? O ser humano se adapta, a inteligência se adapta. Mas, Fernando, me explica essa história, por exemplo, do Adão e Eva. Bonitinho, contado lá. Claro, a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus, psicografada pelos médiuns de então chamados de profetas. Mas se é assim a história do Adão e Eva, todos nós descendemos de Adão e Eva. Na verdade, Adão e Eva é como se você escrevesse uma cartilha para a criança. Não é? Você vai dizer, antigamente se dizia, por exemplo, não se falava em relação sexual, então se dizia que a cegonha trazia o neném.
quando a gente crescia, a gente sabia que não era nada disso e nem sempre eram os pais da gente que falavam para a gente. Hoje os pais já falam, pelo menos os mais esclarecidos. Então a história do Adão e Eva é a história da raça adâmica. O que é isso, Fernando? Raça adâmica. É a raça primeira que fecundou a Terra. E a história, se você ver, é magnificamente contada pela Bíblia. Magnificamente contada. Porque fala do esfriamento da Terra, em outras palavras. Fala de que Deus tirou o homem do pó. E, curiosamente, brinca, porque isso não é verdade, que Adão estava muito sozinho e Deus tirou a costela dele, dali fez a mulher. Se você parar para pensar, o homem é muito inteligente, mas a mulher hoje também é muito inteligente. Porque essa historinha contada aí, ela já deixa a mulher numa condição de inferioridade. Né? Olha, fica quieta aí que você nasceu da minha costela. Se assim fosse, se fosse rigorosamente apenas um casal na face da Terra, imaginem vocês as diferenças de aparência. Não é não? Um nasce baixinho, o outro com 1,98 m, depois que fica adulto, naturalmente. Né? Um é preto, o outro é branco, o outro é amarelo. Mostrando de forma clara que a fecundação da Terra se deu a exemplo da fecundação do óvulo da mulher por meteoritos, por meteoros que vieram para a Terra depois do esfriamento, depois que ela se desprendeu do Sol. Meteoritos vieram e fecundaram com as mais diferenças matizes, mas sob as ordens, ou se preferir, com as ordens dos espíritos de luz, que alguns católicos e evangélicos chamam de Espírito Santo. Havia uma ordenação. Quem estava por trás dessa ordenação? Jesus. Para nós, o engenheiro sideral. Bom, mas aí você não me explicou como é que eu vou estar salvo. Você vai na medida do seu conhecimento. A cada dia que você passa e que você percebe mais as suas falhas e procura não mais falhar, você está subindo no degrau da evolução e está se salvando da sua própria ignorância. E dia virá, provavelmente daqui a centenas de anos, daqui a milênios de anos, dia virá que você vai se salvar para sempre. Bacana isso, porque sobre isso, nesse livro que eu escrevi, que vai aparecer do lado contrário, mas se você botar um espelho vai ver Vida e Sucesso, tem uma citação aqui do Leon Denis, grande filósofo espírita francês, que diz assim: então a justiça se revela no universo. Não há mais eleitos nem excluídos. Todos experimentam a consequência de seus atos, mas todos reparam, resgatam e se reerguem cedo ou tarde para evoluir desde os mundos obscuros e materiais até a luz divina. Não é muito mais justo? Ah, mas eu tenho um grande amigo, querido, boa pessoa, parente até ateu. E daí? Se ele é boa pessoa, é melhor do que muito crente, seja ele espírita, católico, evangélico, budista, islamita, que faça o mal. Mas provavelmente ele irá sofrer? Provavelmente. Como todos nós, você acha que nós não sofremos? Tem uma passagem bíblica muito interessante, muito interessante. Havia um cidadão muito rico que
cheio de ouro, cheio de posses, cheio de bens. Jesus que relata isso, é uma parábola. Parábola é uma historinha, né? Igualzinho conto de criança que se conta para que nós somos crianças espirituais. Então, Jesus conta que esse cidadão foi lá no altar da sinagoga, né, que é a igreja dos judeus, e falou, meu Deus, aqui estou eu, porque eu quero agradecer, eu sou maravilhoso, eu tenho bens, eu sou rico, não sou igual aquele lá que está lá atrás, era um mendigo que estava lá atrás, aquele popular lá atrás, lá nem teve coragem de entrar direito na igreja, está lá ajoelhado, chorando, graças a Deus. E Jesus nos conta que, em verdade, aquele foi absolvido dos seus erros. E o outro foi condenado pela soberba. Então, o condenar não é a divindade que condena, é a nossa ignorância que nos condena. Na medida em que a gente avança no conhecimento da necessidade de amar o outro, na certeza de que somos imperfeitos, mas fazemos o que nos for possível para que as diferenças sejam diminuídas, no respeito à religião do outro, seja ela qual for, desde que não faça o mal. Mas, Fernando Sérgio, por que o mal existe? Por causa da nossa ignorância, não é? Se nos amássemos uns aos outros como Jesus nos amou um dia e pediu que nos amássemos, você acha que haveria tiro? Você acha que haveria arma? Você acha que haveria mal religioso quebrando a religião do outro fisicamente? O outro reagindo? Há 2000 anos ele esteve aqui. Há 2000 anos trouxe essa informação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Aí a chave. Aí a chave. Os homens criaram religiões, templos suntuosos, que até são importantes, com certeza. Se você entra num lugar bonito, maravilhoso, o que todos efetivamente. Mas, na verdade, a percepção de que somos verdadeiramente irmãos e necessitamos da amizade de cada um é que é efetivamente de fundamental importância. Espero que você tenha gostado desse papo. Para mim foi bastante agradável. E quem sabe, se eu me animar, na segunda-feira volto com mais uma conversa ao pé do ouvido, né? Deveria se chamar assim esse momento espiritismo, espiritualismo sem mistério. Mas, sobretudo, com muito amor. A todos vocês, meu carinho, muito obrigado. E como dizem os nossos irmãos de um modo geral, beijo, fiquem na paz.